Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá meu irmão, olá minha irmã, eu sou o seminarista Rafael, sou da Paróquia do Sagrado Coração de Jesus, aqui na nossa Diocese de Campos, e iniciamos hoje aqui pelo YouTube da Paróquia São Benedito, esse momento de formação sobre as Sagradas Escrituras, de modo especial nesse mês de setembro, que é o mês em que nós dedicamos essa atenção, esse carinho todo especial à Palavra de Deus. Nesse nosso encontro de hoje, nós vamos ver logo a entrada, logo o começo do estudo das Sagradas Escrituras, a parte da introdução geral. Nós vamos ver que Deus se revela a nós e vamos ver como essa Bíblia que nós temos hoje, como o texto foi formado, como a Bíblia foi formado, como o conjunto de livros que nós temos como livros sagrados, como inspirados por Deus, foi definido. Como isso é importante para a nossa fé, para que nós possamos adentrar nesses dias de formação o mistério da Palavra de Deus. Para iniciarmos bem esse tempo de formação, iniciemos com a oração ao Divino Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Antes de entrarmos nessa discussão de como se formou as Sagradas Escrituras, é preciso que a gente estude um pouquinho, que a gente compreenda um pouquinho sobre um tema chamado revelação. Essa palavra revelação, que significa retirar o véu, que significa mostrar, revelar, ela é aplicada a essa ação de Deus que se mostra. Nós cremos que Deus, Ele quer se revelar ao homem, Ele quer chegar ao coração do homem, por isso Deus se revela. E como Deus se revela? Deus se revela por meio de ações e de palavras. As ações vão cumprindo aquilo que as palavras anunciaram, vão dando sentido às palavras, e as palavras vão pré-anunciando as ações. Nesse movimento de ações e de palavras, Deus se mostra, Deus vem ao encontro do homem. O documento da igreja chamado Dei Verbum, um documento do Concílio Vaticano II, fala dessa revelação de Deus. E ele vai dizendo o seguinte, que Deus dá testemunho de si na criação. Deus se mostra ao homem através da criação, e a isso nós chamamos de revelação natural. Por quê? Porque pela beleza da realidade criada, pela organização, porque tudo funciona, porque tudo é belo, vai transmitindo a grandeza, a beleza do Criador. E nós podemos chegar ao conhecimento de Deus através da revelação natural. Esse mesmo Deus que se revela na criação, também se revela sobrenaturalmente, também adentra a história da humanidade para fazer aliança com o homem. Nós vemos que Deus em Abraão forma um povo. Deus ensina aquele povo através de Moisés, através dos profetas, e lhe faz uma promessa, a promessa do Messias. Nisso nós vemos que Deus adentra a história humana, que Deus fala aos homens como amigos, diz a Dei Verbum. Mas existe um ponto máximo, o auge dessa revelação, o momento maior dessa revelação se dá em nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que o Evangelho, segundo São João, diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus é a palavra por excelência
de Deus. Jesus é o ápice, o ponto máximo desta revelação. Nela, o próprio Deus, Jesus, se faz palavra e habita no meio de nós, também anunciando o reino, também revelando o Pai e o Espírito Santo através de ações e de palavras. Jesus é esse caminho, esse ponto maior da revelação do Pai. E Jesus, que funda a igreja, confia à igreja a missão de transmitir essa mensagem da revelação, essa grandiosidade do amor de Deus. E tudo aquilo que Jesus nos ensinou vai sendo guardado e transmitido pela igreja de duas formas. Primeiro, pela tradição oral, aquilo tudo que Jesus ensinou e transmitiu aos apóstolos, ao grupo dos 12 que ele chamou para mais perto de si. E depois, pela Sagrada Escritura, quando essa transmissão oral, quando essa tradição oral vai se consolidando através das Escrituras, e é palavra de Deus para nós. Então, nesse primeiro ponto, descobrimos que Deus se revela a nós de maneira natural e sobrenatural, e que a palavra de Deus se faz presente na tradição e também nas Escrituras, e que a igreja tem essa missão de transmitir a tradição e as Escrituras, a revelação de Deus para nós. Se a palavra de Deus é confiada à igreja para a transmissão, também a formação do livro sagrado, da coleção de livros sagrados, das Sagradas Escrituras, está relacionado à história da igreja. Então vamos percorrer, alguns pontos da história da igreja para entendermos a formação do livro sagrado, das Sagradas Escrituras. Mas antes, precisamos entender algo que é muito importante. Quando nós dizemos que a Bíblia é inspirada, o que isso significa? Significa que a Sagrada Escritura tem a Deus por autor, que Deus é autor da Sagrada Escritura e também tem ao homem como autor. Na Sagrada Escritura, Deus fala ao homem com palavras humanas. E isso é lindo, porque aproxima de nós a palavra da salvação. Deus utilizou de homens comuns, inspirando no seu coração, através da graça do Espírito Santo, aquelas palavras com as quais Ele queria se comunicar conosco, aquelas palavras com as quais Ele iria se revelar a nós. Por isso nós dizemos que a palavra de Deus é humana e divina, porque nesse processo da revelação, na formação das Sagradas Escrituras, trabalham juntos Deus e o homem. Já vimos isso, então vamos entrar nesse caminho de formação das Sagradas Escrituras. Quando falamos da formação das Sagradas Escrituras, precisamos distinguir dois momentos: o momento da formação do Antigo Testamento e o momento da formação do Novo Testamento. E sabemos que, sobretudo, o processo de formação do Antigo Testamento tem muita relação com a história judaica. Por isso, para entender esse processo formativo do Antigo Testamento, temos que recorrer a algumas coisas do judaísmo. Primeiro, esse termo Antigo Testamento é um termo tipicamente cristão. Antes do cristianismo, não havia Antigo Testamento e Novo Testamento. Haviam os livros que eram considerados sagrados para os judeus. O termo Antigo Testamento surge com o cristianismo, porque começam a surgir no seio das comunidades cristãs livros sagrados, textos considerados sagrados, inspirados por Deus, posteriores
a Jesus. Por isso, essa menção a Antigo e Novo Testamento tem como referencial nosso Senhor Jesus Cristo. Isso nos recorda aquilo que aprendemos no começo, de que Jesus é a plenitude de toda a revelação. Tudo que antecedeu Jesus direcionava, prefigurava a sua aparição, nos anunciava a sua vinda, como por exemplo os profetas. E tudo que vem posterior a Jesus, esse Novo Testamento, essa nova aliança, diz respeito a tudo aquilo que Jesus ensinou, iluminando o Antigo Testamento, levando à plenitude. Por isso Jesus é a plenitude da revelação. Como esses livros do Antigo Testamento chegaram até nós? Nos chegaram parte em hebraico, parte em grego. Isso porque havia entre os judeus, entre o povo escolhido, esse povo que Deus formou, não havia uma unidade no judaísmo. Haviam vários segmentos e grupos judaicos. Por isso, pela diversidade do grupo judaicos, textos daquele mesmo texto, traduções diferentes. Haviam também conjuntos de livros diferentes que para determinado segmento do judaísmo era considerado inspirados e para outros segmentos do judaísmo não eram considerados inspirados. Nós precisamos ter em mente, quando pensamos nesse processo de formação do Antigo Testamento, que na época de Jesus, o judaísmo já era uma religião consolidada, só que o conjunto de livros inspirados do judaísmo, o que nós chamamos de cânon, o conjunto de livros sagrados, ainda não estava totalmente definido universalmente, porque haviam diferentes seitas judaicas, diferentes segmentos do judaísmo. Por isso que nós podemos dizer que quando falamos da formação do texto do Antigo Testamento, nós fazemos um paralelo com a formação do texto sagrado judeu, mas há também certa independência. Fato é que nós herdamos o texto sagrado dos judeus, sim, mas também há um processo de formação, de união desses textos sagrados enquanto conjunto de livros do Antigo Testamento, que acontece dentro do cristianismo, dentro das primeiras comunidades cristãs. Se nós formos olhar na história do judaísmo, a referência que se tem a um conjunto definido de livros sagrados dos judeus só acontece no século III, já depois de Cristo, num documento chamado Talmud. E nós sabemos que no século III, até o Novo Testamento já estava sendo escrito. Então, o Antigo Testamento que nós temos hoje, ele nos foi trazido por diferentes seitas judaicas, por diferentes segmentos do judaísmo, mas esse conjunto de livros sagrados do Antigo Testamento se formou dentro da igreja. E a gente tem alguns marcos, alguns acontecimentos que nos ajudam a entender a formação desse conjunto de livros dentro da nossa igreja. Por exemplo, havia entre as seitas judaicas uma diferença como a que há entre nós e os nossos irmãos de confissão protestante, de diferença como, por exemplo, aquela questão dos 7 livros que não estão presentes na Bíblia dos nossos irmãos de confissão protestante. E alguns usam até para fundamentar essa questão da não existência desse conjunto de livros sagrados no cânon original dos cristãos, o fato de alguns escritores do século II, como é o caso de São Justino e Melitão de Sardes, não utilizarem em seus escritos de defesa da fé menções a esses textos sagrados.
ao passo que utilizavam menções de outros livros do Antigo Testamento que eram aceitos pela maioria dos judeus. Porém, nós precisamos entender em que contexto esses escritores eclesiásticos fazem isso. Eles fazem isso no contexto de defesa da fé por acusações dos judeus, em questões, por exemplo, relacionadas a Jesus ser o Messias ou não ser o Messias. E estes escritores utilizavam citações desses livros e não utilizavam citações dos livros que não eram considerados inspirados por algumas seitas judaicas, porque justamente essas citações não seriam acolhidas, não seriam entendidas como referência para provar a messianidade de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma questão metodológica. Mas se nós formos, por exemplo, na carta de Santo Atanásio, no ano 367, uma carta de Santo Atanásio sobre a Páscoa, ele fala do conjunto de livros que nós recebemos dos judeus e cita livros, tanto chamados protocanônicos, aqueles que são aceitos entre a maioria das comunidades, como os deuterocanônicos, esses que são chamados assim devido a essa contenda com os nossos irmãos protestantes sobre eles não fazerem parte. Então, deutero quer dizer depois, são livros que teriam sido incluídos depois no cânon das Escrituras. Então, já no ano 367, Santo Atanásio utiliza livremente esses livros, citações desses livros. Nós temos também o testemunho de alguns concílios na história da igreja. Se olharmos no século IV, bem próximo dessa carta de Santo Atanásio, vamos encontrar nos concílios de Cartago e Roma o conjunto de todos os 46 livros do Antigo Testamento, como fazendo parte do cânon dos livros inspirados para nós. E no século XVI, com o problema da Reforma Protestante, surgiram as divisões, as acusações de que nós teríamos incluído, de que a igreja teria incluído os 7 livros a mais no conjunto de livros inspirados dos judeus. Mas nós precisamos levar em consideração que esse processo de formação do cânon católico, ao mesmo tempo que depende do judaísmo, ele acontece dentro do ambiente da igreja. E já nesses concílios que nós citamos no século IV, Cartago e Roma, esses livros faziam parte da lista de livros inspirados. No concílio de Florença, em 1442, também aparece a lista com todos os 46 livros do Antigo Testamento. Porém, com essa contenda da Revolução, da Reforma Protestante, precisou a igreja afirmar dogmaticamente para definir de uma vez por todas aquela discussão que não era problemática para nós, uma vez que não tivemos problema com a pertença desses livros ditos deuterocanônicos no nosso conjunto de livros sagrados, de livros inspirados, justamente porque a igreja via ali o seu ensino, via ali a sua doutrina, a igreja se reconhecia canonicamente nesses livros, fazem parte do nosso conjunto da fé. Por causa desse acontecimento, precisou o Concílio de Trento, em 1546, definir dogmaticamente o conjunto dos livros do Antigo Testamento, com aquela lista de 46 livros que nós já conhecemos. Mas entenda, porque a gente sofre algumas acusações às vezes, que nós não fechamos a lista, terminamos de formar o cânon no século XVI, com o Concílio de Trento. O cânon já existia previamente, ele só não era uma questão que precisava ser definida dogmaticamente para nós. Assim,
se deu o processo de formação dos livros do Antigo Testamento, que nós conhecemos, que são esses 46 livros que nos apontam, que nos contam a história de salvação e nos apontam para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O que nós precisamos saber disso? Recebemos a maioria desses textos da tradição judaica e de tradições judaicas com segmentos diferentes, com diferentes grupos de coleções de livros, e esse conjunto de livros foi se formando também dentro da nossa igreja. Também acolhemos dos judeus um cânon que foi sendo reafirmado no decorrer da nossa história da igreja. Então fechamos aqui o conjunto de livros do Antigo Testamento. Agora vamos para o conjunto de livros do Novo Testamento. É um pouco mais fácil de compreender, né? O conjunto de livros do Novo Testamento, ele vem depois de Jesus, é fruto da igreja nascente, fruto das primeiras comunidades que viviam ali a sua fé, os efeitos do ministério de Jesus. No começo, né, logo depois da morte de Jesus, no período dos apóstolos, a igreja não sentia necessidade de escrever esses acontecimentos. Por que não sentia necessidade? Porque os apóstolos ainda estavam vivos, eles eram testemunhas oculares daquilo tudo que Jesus tinha feito, de tudo que Jesus tinha ensinado. Somente posterior, essa tradição oral vai se convertendo em tradição escrita. Somente depois de alguns anos vão surgindo esses livros. Tínhamos o conjunto de livros do Antigo Testamento, que fazíamos leituras agora colocando Cristo no centro e entendendo o Antigo Testamento à luz da revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o centro da revelação, e a pregação assim ia acontecendo. Esse processo de formação dos livros do Novo Testamento se dá em algumas fases, né? Primeiro precisamos entender o período apostólico. O período apostólico, a palavra apostólico nos remete aos apóstolos, né? É o período em que os apóstolos estão vivos, é o período da transmissão oral, da pregação oral que vai acontecendo, né? O conteúdo da pregação dos apóstolos é o corpo doutrinal dessa nova religião que vai surgindo, o cristianismo, e também o conjunto de livros do Antigo Testamento, que agora interpretamos à luz de Cristo, à luz da experiência de Cristo. Nisso vai surgindo nas comunidades uma consciência canônica. O que é isso? Consciência de que se aquele ensinamento que é dado condiz com o ensinamento dos apóstolos ou não condiz. Esse vai ser o parâmetro para um livro ser considerado sagrado, ser considerado inspirado ou não. Se a igreja olha para ele e se reconhece. Porque o mesmo Espírito Santo que agiu enquanto o escritor sagrado ia produzindo aquele texto, a gente sabe que é um texto humano e divino, onde trabalham juntos Deus e o homem, o mesmo Espírito Santo que inspira o livro, vai suscitar no coração da igreja esse reconhecimento da canonicidade. Eu não estou dizendo que a inspiração é algo posterior, que depois a igreja reconhece a inspiração. A igreja reconhece a canonicidade, a igreja reconhece a sua doutrina ali, mas a inspiração do Espírito Santo age enquanto o escritor é o homem simples como eu e como você, aqueles que viviam no meio das comunidades, que ouviram o ensinamento dos apóstolos, é no coração de gente simples como a gente, que vivia a sua vida normalmente, que vai brotando
a palavra de Deus. Nesse período apostólico, cria-se essa consciência do ensinamento da doutrina dos apóstolos, da tradição oral, que vai ser norma para a gente entender as Sagradas Escrituras. E depois nós temos um segundo período, um segundo momento, chamado período pós-apostólico. E esse período vai mais ou menos até o ano 150, já da era cristã, depois de Cristo, até meados do século II. A gente tem poucos dados dessa época, mas são dados muito importantes, Junto com a formação do conjunto de livros, nessa época, a gente precisa entender duas coisas: as circunstâncias históricas e o avanço da reflexão teológica. Quando os livros vão sendo escritos, nessa época, após os apóstolos, onde já se precisa começar a documentar aquilo que os apóstolos deixavam de ensinamento oral, aqueles também que os apóstolos formaram, esse processo de documentação, esse processo de escrita, acompanha o processo de vivência das comunidades. Ele vai acontecendo dentro da vida das comunidades, e ele vai respondendo às problemáticas teológicas, às questões levantadas por aquelas comunidades. Se nós olharmos, por exemplo, os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, cada um vai nos dando traços diferentes de Jesus. Alguns nos falam da infância de Jesus, outros não nos falam. Alguns falam de certos fatos da vida de Jesus, outros não nos falam. Uns narram a instituição da Eucaristia, outros narram o gesto do lava-pés e a instituição do sacerdócio ministerial. Mas por que essa diferença, Rafael? Porque aqueles evangelhos são frutos da vivência de certas comunidades. Para algumas comunidades era preciso escrever e documentar alguns fatos. Para outras comunidades era mais importante documentar outros fatos. Mas os 4 evangelhos se complementam e nos dão essa figura de Jesus segundo a ótica daquelas comunidades que tinham ouvido o testemunho dos apóstolos, que tinham ouvido o testemunho dos primeiros pregadores que ouviram a doutrina da boca dos apóstolos. Então existe esse marco histórico. Dentro daquelas primeiras comunidades, os escritos que começam a se multiplicar também passam por um processo de seleção, um processo de aceitação. Alguns livros surgem em algumas comunidades e alguns contextos e não são incluídos no cânon de livros sagrados inspirados. Por quê? Porque aquilo era um ensinamento muito local, e a igreja percebia que aquilo não era uma inspiração do Espírito Santo para a igreja universal. Há esse processo que o Espírito Santo vai gerando na igreja, de seleção dos livros que vão sendo reconhecidos pela maioria das comunidades ou por todas as comunidades. Existe também esse processo litúrgico. Os textos vão se popularizando dentro das comunidades e eles são lidos na assembleia litúrgica, na liturgia da palavra, como nós fazemos hoje na nossa Santa Missa. E esses livros canônicos, esses livros inspirados, eles vão sendo lidos na assembleia litúrgica. Isso também é um sinal de que aquele livro era considerado importante para a comunidade. E nesse processo histórico, esse conjunto de livros da palavra de Deus, ele vai se formando no contexto daquelas comunidades. E também nós temos escritos desse período,
né, desse segundo momento, que é o momento pós-apostólico, que vão nos assinalando que livros eram esses, que eram importantes para as primeiras comunidades. Nós temos uma carta de São Clemente Romano, do ano 96, e essa carta cita Romanos e 1 Coríntios como cartas de São Paulo. Então nós sabemos que os cristãos daquela época, do ano 96, final do século I, já conheciam as cartas que nos são conhecidas hoje, de Romanos e 1 Coríntios. A Didaqué, uma catequese do final do século II, cita o Evangelho segundo São Mateus como escritura sagrada. Um outro escrito do século II, a Epístola Apostolorum, já conhece os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, o Evangelho de João, os Atos dos Apóstolos, a carta de Tiago. O que nós precisamos entender desse momento é que nós encontramos nesses escritos, né, principalmente nesses testemunhos extra-bíblia que nós ouvimos aqui, que a gente chama de evidências externas, essa consciência de que havia livros nas comunidades que eram canônicos, que eram inspirados, e que havia livros que não eram inspirados, e que naquelas comunidades ia criando essa consciência de canonicidade, porque o processo de formação não acontece de uma hora para outra. A gente encontra também um terceiro momento. A gente falou que o segundo momento vai até a metade do século II, e esse terceiro momento, ele vai ser a partir da segunda metade do século II. Começam a surgir algumas confusões doutrinais na igreja. Pensem só, os apóstolos já tinham morrido faz um tempo, aqueles que foram formados diretamente pelos apóstolos também já tinham morrido. Nós estamos já na segunda metade do século II, já se passaram aí 100 e poucos anos da ressurreição de Jesus. Então com certeza, né, os apóstolos já tinham morrido, algumas das primeiras comunidades também já tinham perdido os seus primeiros irmãos na fé. E nesse contexto é preciso ir tendo mais firme essa noção de escritos que são inspirados, escritos que não são inspirados. Dessa época nós também temos testemunhos como o de São Justino, filósofo, que falava dos livros que eram lidos nas assembleias litúrgicas. Eram as memórias dos apóstolos e as coleções dos profetas. Houve também um herege chamado Marcião, no ano 144, que criou um suposto cânon, né? Ele reduziu o conjunto de livros inspirados. Eles diziam que eram somente 10 das cartas de São Paulo e apenas o Evangelho de Lucas. E ele deixou de lado todo o Antigo Testamento, porque ele acreditava que havia uma divergência entre o Deus que o Antigo Testamento anunciava e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele então fez uma seleção pessoal de livros. Por isso vai surgindo a necessidade de reconhecer quais livros eram inspirados e que livros que não eram, para combater esses problemas doutrinais que vão surgindo, como eu falei um pouco atrás. E existem alguns documentos que nos ajudam a compreender quais livros que estavam presentes nesse conjunto. A gente tem, por exemplo, uma lista canônica de Santo Irineu de Leão, que é do final do século II. Santo Irineu fala que no conjunto de livros sagrados estavam os 4 evangelhos, fala que estavam presentes os Atos dos Apóstolos, as cartas de São Paulo, a primeira carta de Pedro, a primeira carta de João e o livro do Apocalipse. Também existe um fragmento de pergaminho
que tem a data do século II, mas ele foi encontrado no século XVI por um cientista chamado Muratori. Por isso esse documento, esse fragmento, ficou conhecido como fragmento muratoriano. Lá nesse fragmento muratoriano, existe também menção a que livros do Novo Testamento? Os 4 evangelhos, os Atos dos Apóstolos, as cartas paulinas, inclusive as cartas pastorais, aquela que Paulo manda a pessoas e não às comunidades, como Tito e Timóteo, o livro do Apocalipse, as 2 cartas de São João, a carta de Judas, uma carta de Pedro. E no final do século IV, meados para o final do século IV, essa noção de canonicidade, esse conjunto dos livros sagrados do Novo Testamento vai sendo também definido de forma mais clara. Até então, nós vimos listas que não continham todos os livros, mas que assinalavam alguns livros. Surgem então tentativas, devido a esses problemas doutrinais, tentativas de elaborar uma lista definitiva do Novo Testamento. Então, essa carta de Santo Atanásio, a mesma que nos traz referências do conjunto de livros do Antigo Testamento que vimos há pouco, ela já menciona o conjunto de 27 livros do Novo Testamento, como é hoje. O concílio de Laodiceia, no ano de 360, também século IV, traz uma lista com 26 livros, ficando de fora apenas o livro do Apocalipse. E os concílios de Hipona, no ano de 393, e Cartago, são 2 concílios africanos, já trazem a lista com 27 livros do Novo Testamento. A gente entende que esse processo de formação do Novo Testamento foi um pouco menos conturbado do que o processo de definição da lista de livros do Antigo Testamento. E a gente precisa entender o que entrelaça esses livros, o que faz a igreja se reconhecer nesse conjunto de livros do Novo Testamento. A gente tem alguns fatores que contribuíram para a elaboração do Novo Testamento. Primeiro, a pessoa de Jesus como norma suprema. Eu disse para vocês que Jesus é o ápice, é a plenitude da revelação. Então, a pessoa de Jesus, ela está no centro dos escritos do Novo Testamento. Tudo parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo, são marcados pela doutrina dos apóstolos. Quando eu comecei a falar dessas 4 fases aqui, eu disse que logo lá no começo se formou uma consciência canônica que tinha como referência o ensinamento, a doutrina dos apóstolos. Então, além de ter Jesus no centro, o Novo Testamento é enriquecido, é elaborado a partir da pregação dos apóstolos como autênticas testemunhas da tradição. E terceiro, já era de se esperar pelo que nós vimos aqui, a vida das primeiras comunidades nas quais surgiram os escritos. Lá no começo eu disse que esse processo de formação vai ser marcado pelo que viviam aquelas primeiras comunidades, vai ser marcado por aquilo que aquelas primeiras comunidades criam, pelos problemas teológicos, doutrinais que vão surgindo ali, e os escritos vão surgindo como resposta a esse problema, como a teologia da igreja que vai se formando ali naquele momento. Então, primeiro foi necessário compreender a necessidade de uma tradição apostólica, a doutrina que os apóstolos professavam, e a sucessão
apostólica. E depois, no seio da igreja, a palavra de Deus, ela foi se formando. Como eu disse, a história da formação da Bíblia caminha junto com a história da igreja, com a história do povo de Deus, que somos nós. E o mais bonito de tudo isso que nós aprendemos, né, são muitas informações, né, a gente tem muitas outras referências, mas nesse momento breve de formação, eu quis trazer aqui alguns elementos dessa longa história de formação dos cânons do Antigo e do Novo Testamento. Mas a centralidade de tudo isso, o que nós não podemos tirar da frente dos nossos olhos, é a figura de nosso Senhor Jesus Cristo como centro da revelação. Jesus é o centro. Deus se revela a nós, se faz palavra humana. Deus quer falar conosco, por isso se faz palavra. A palavra, a capacidade de dialogar, de falar, nos coloca num lugar diferente no mundo. Nós, homens, reunimos conhecimento através da palavra, nos comunicamos, produzimos tecnologia através da palavra, através dessa que é fonte de conhecimento para nós. E o mistério da palavra é esse mistério de Deus que quer tomar palavras humanas. Deus, esse Deus que vem ao encontro e à plenitude, é nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra do Pai. Deus feito palavra para habitar no meio de nós, faz isso na pequenez da nossa linguagem, na linguagem humana. Esse é o grande mistério da palavra de Deus. Bonito é que Deus vai utilizando de pessoas simples, de homens simples, das primeiras comunidades, dos problemas e até das dificuldades daquelas primeiras comunidades, dos altos e baixos do povo eleito, do povo de Israel, para falar conosco, para falar a nossa língua, para se comunicar conosco. A Bíblia é essa grande carta de amor de Deus por nós, porque traz a mensagem da nossa salvação, porque é a iniciativa de um Deus que, estando escondido, deseja se revelar para que eu, escutando a sua palavra, vá ao seu encontro. Na primeira página da Bíblia, o livro do Gênesis, Deus forma um mundo para o homem e coloca o homem nesse mundo, lugar do encontro com Deus, num jardim. Na última página da Bíblia, no livro do Apocalipse, esse mesmo Deus diz que bate a porta porque deseja cear, deseja ter intimidade com o homem. Aí nós vemos a unidade de toda a Escritura, que nos aponta para esse Deus que quer falar conosco, que quer fazer a aliança e a aliança eterna conosco. Esse é o grande mistério da palavra de Deus. Nesse mês de setembro, abra o seu coração para a palavra de Deus. Deixe-se fecundar o seu interior por esse Deus que quer se revelar a você, por esse Deus que se fez palavra humana e quis habitar entre nós. Senhor Jesus, nesse mês de setembro que nós iniciamos esse tempo de formação, nós queremos te pedir, Senhor, que assim como o Senhor fez com os discípulos de Emaús, que o Senhor faça o nosso coração incendiar, o nosso coração arder de amor, quando o Senhor nos explicar as Escrituras, que o Senhor possa fazer arder no nosso coração o fogo da Tua Palavra. Aparece de novo, Senhor, nesse mês de setembro, no caminho da nossa vida, como o Senhor apareceu no caminho daqueles discípulos de Emaús, e explica-nos o sentido das Escrituras, o sentido deste mundo,
o sentido da nossa vida, para que o nosso coração também arda de amor por Ti, e nós possamos sair como aqueles discípulos a Jerusalém, anunciar que o Senhor está vivo e ressuscitado no meio de nós. Espero que essa breve formação tenha contribuído para a sua caminhada no mês de setembro e que o seu coração seja abrasado de amor pelas Escrituras, como foi o dos discípulos de Emaús. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.